E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 15. Vamos lá então? Começa aqui Jesus falando sobre a tradição judaica, Jesus e a tradição judaica. E aqui vai relatar um momento em que alguns mestres da lei, fariseus, vindos de Jerusalém, foram perguntar para Jesus o porquê os seus discípulos transgrediam a lei dos líderes religiosos por não lavarem as mãos antes de comer. Eles se apegavam realmente a muita coisa para tentar achar motivos, né, para estar ali tentando colocar Jesus como uma figura que está fazendo alguma coisa errada. E para eles isso era uma coisa importante dentro da tradição religiosa deles. Mas se nós olharmos para os nossos dias de hoje, parece que realmente, e de fato era para pegar no pé mesmo, para incomodar, para achar coisas, para botar defeito, né, falar motivos para falar de Jesus. E Jesus respondeu o seguinte para eles, que foi uma resposta bem forte. E em relação a isso, Jesus deu a seguinte resposta. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que eu poderia dar a vocês, no caso aos seus pais, eu já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai e sua mãe. Ou seja, eu vou ler novamente essa parte para vocês. O que eles falavam? Mas se vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que eu poderia dar a vocês, no caso os pais, dedicar a Deus como oferta, já não é mais obrigado a sustentar seu pai. Ou seja, ajudar o seu pai. Se você consagrar aquela oferta a Deus, então, para que o dinheiro seja recebido, você não precisa mais dizer que vai ajudar o pai e a mãe. Sendo que o mandamento, antes de qualquer coisa, é ajudar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, né? E ele vai dizer o seguinte: mas não está mais obrigado a sustentar. Assim, por causa da tradição de vocês anulam a palavra de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Aí aqui vai falar, né? Jesus vai falar que o que entra pela boca não é o que contamina o homem, né? Não contamina no sentido de o que vai tornar o homem impuro em relação ao pecado. O que contamina o homem, deixa ele pecaminoso, é o fato do que sai da boca, das palavras, da imoralidade. Aqui vai citar o que de fato deixaria o homem impuro, né? Mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ou seja, eles perguntaram: Senhor, tu sabe que eles ficaram ofendidos, né? E aí Pedro em seguida pede para que Jesus explique a parábola, e Jesus explica que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. E daí vai falar aqui, ó: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro, não faz o homem se tornar mais pecaminoso. O que faz o homem se tornar mais pecaminoso, ainda mais envolvido com a prática do pecado, é o que ele professa com a boca, são as palavras maldosas, são as palavras de maldição, né? E aí, em seguida disso, vai acontecer aqui o episódio da mulher cananeia. Mas antes eu queria frisar algumas coisas aqui em relação às palavras. Às vezes nós não nos atentamos, e eu posso pegar essa parte aqui para exemplificar em relação a isso. Nós não nos atentamos ao que sai da nossa boca. Muitas vezes nós maldizemos aquilo que nós temos, nós somos ingratos através das nossas palavras, nós dizemos que as nossas coisas não prestam, que a nossa casa não presta, que o nosso emprego não é o suficiente, que os nossos filhos não são desobedientes, são rebeldes. Na verdade, nós estamos dando lugar para maldição através das nossas palavras. Nós estamos amaldiçoando muitas vezes as coisas que nós temos, nós estamos sendo ingratos com as coisas através das palavras, dizendo coisas más daquilo que nós recebemos de Deus, maldizendo aquilo que nós recebemos de Deus, quando não estamos usando a nossa boca, as nossas palavras, para dizer coisas às vezes obscenas, às vezes palavrões, às vezes palavras de baixo calão, às vezes palavras que são palavras que
são palavras sujas e muitas vezes existem muitos cristãos que ainda têm essa prática, muitos cristãos que ainda falam coisas indecentes, muitos cristãos que ainda falam coisas indevidas, sendo que a nossa boca ela é um instrumento para a glória de Deus, para testemunho da palavra, para glorificar o nome de Deus nessa terra, e muitas vezes nós indevidamente usamos a nossa boca para pecar, e é em relação a isso que Jesus está falando, né? Os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, tudo isso é o que sai do homem, o que contamina de fato é o que sai, né? E aqui usando também as palavras, né? Porque através das palavras nós também pecamos. E aí vai falar em seguida sobre uma mulher cananeia, né, que ela demonstra fé. Essa passagem aqui eu vou dar uma resumida para vocês, que ela é uma passagem um pouco, por vezes polêmica, né, porque parece que Jesus agiu de forma áspera com aquela mulher, mas eu quero explicar para vocês o seguinte em relação a essa passagem aqui. Eu vou ler um trechinho para ficar mais fácil de compreender, tá? Saindo dali, eles se retiraram para a região de Tiro e Sidom, e foi atrás deles uma mulher cananeia, natural dali. Veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. E Jesus não respondeu nada a ela. E os discípulos se aproximaram e pediram a ele que ele mandasse ela embora, né? Porque ela ia gritando atrás deles. E ele respondeu para os discípulos: fui eu enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, eles disseram: Senhor, manda ela embora. E ele disse: não, mas eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou aos pés de Jesus, e o Senhor disse, aos pés do Senhor, e disse: ajuda-me, Senhor. Essa foi a palavra que ela disse, né? Depois que os discípulos mandaram então ela embora, queriam que Jesus mandasse ela embora, Jesus disse: olha, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas de Israel, eu não posso parar agora, tirar o foco, os meus olhos do foco agora, porque a primícia, né, as primeiras obras ali de salvação, elas teriam que acontecer em meio ao povo de Israel ali. Então, eles haviam pedido para que Jesus mandasse ela embora, e ela veio de ajoelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar do pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E essa é a palavra que parece que Jesus está sendo rude, porque compara a mulher com um animal, com um cachorrinho, com uma coisa assim meio humilhante, né? Mas em outras palavras, nós podemos parafrasear aqui e dizer o seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo para ela: olha só, eu tenho foco, eu preciso salvar as ovelhas perdidas do povo de Israel, e o meu foco agora não é essa salvação para os outros povos. O meu foco agora é as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas acontece algo muito interessante aqui, que é o seguinte: disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ou seja, o foco de Jesus naquele momento era apacentar, trazer salvação, cumprir o propósito com as ovelhas de Israel. Isso não quer dizer que Jesus não iria salvar as demais pessoas de outras nações, inclusive nós que somos os gentios. Jesus chegou para nós, Jesus trouxe salvação para nós. Porém, naquele momento, Jesus, por causa da fé daquela mulher, ele aceitou mudar o foco, podemos dizer assim, para dizer: não, eu vou atender ela, porque eu não vou olhar agora para a questão da etnia dela, eu não vou olhar agora para qual foi o povo, a tribo, enfim, de onde ela veio. Eu vou olhar para a fé dela. Isso é uma coisa que chama muita atenção nesse momento. Independente de qualquer coisa, nesse momento, quando ela disse: sim, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode fazer, nem que seja um pouco por mim. Disse: sim, a tua fé foi grande, tu creu em mim mais do que as outras pessoas que eram para crer e não conseguiram crer em mim. Então eu vou te atender por causa da tua fé. E aqui Jesus está frisando a fé daquela mulher, né? E aí, em seguida disso, então, nós vamos ter, logo em seguida, essa atitude de fé que a mulher tem, e a filha dela é instantânea a cura da filha dela. Nós vamos ter em seguida, então, o relato da multiplicação dos pães. E Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, né? Então, aqui vai falar o seguinte, que Jesus estava ali com aquelas pessoas, já tinha passado um certo tempo que aquelas pessoas estavam ali, e levaram até eles aleijados, os cegos, os mancos, os mudos, muitos outros, e colocaram aos seus pés, e eles os curou. O povo ficou admirado quando os mudos
quando viam os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse que tinha compaixão deles, porque eles já estavam ali um longo período, eles estavam com fome, eles estavam cansados, e Jesus disse, eu tenho medo que eles desfaleçam no caminho, porque Jesus sabia a humanidade, ele conhecia a humanidade das pessoas, eu sei o limite deles, eles estão fracos, eles estão aqui desesperados por ouvir uma palavra, desesperados por receber uma cura, mas eu, como eu sou 100% Deus e 100% homem, a minha humanidade, a humanidade que está em mim, sabe que eles estão fracos, que se eles saírem daqui, eles vão desfalecer no caminho. Certamente ele tinha muitas crianças, talvez mães amamentando seus filhos, mulheres cansadas, homens cansados. Então Jesus pergunta para os discípulos antes falam, né? Mas como é que a gente vai alimentar essa gente, sendo que essa já era a segunda multiplicação e eles parece que não estavam se lembrando que Jesus já tinha feito isso antes, né? Então Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E ele diz, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus fez a mesma coisa, ele orou e aqueles peixes e aqueles pães se multiplicaram. Então aqueles homens foram alimentados. E vai dizer aqui, foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Ou seja, mais uma vez Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta uma multidão. Então já é aqui, fala aqui no subtítulo, né, a segunda multiplicação dos pães. Então vamos recapitular tudo que nós vimos aqui nesse capítulo, tá? No capítulo, aqui no início do capítulo, então, nós vimos sobre a tradição judaica em relação ao lavar das mãos, né? E aquilo que de fato contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca, que sai para fora através das nossas atitudes imorais, através dos nossos atos, muitas vezes imorais, não são somente palavras que contaminam o homem, mas também as nossas ações imorais, porque primeiro passa pela mente, depois desce ao coração e depois sai para ação. Então, antes mesmo que desça ao coração, nós temos que matar aqui na raiz, que é a mente, né? Que é onde vem as tentações, que antes que ela desça para o coração e parta para as ações. É muito importante a gente se atentar nisso também. Em seguida, aqui vai falar então sobre aquela demonstração de fé da mulher cananeia, que Jesus para o roteiro dele para atender aquela mulher por causa da fé. Jesus tinha um foco, lembrando aqui que o foco de Jesus sim era salvar todos nós, mas naquele momento em específico Jesus estava dando atenção às ovelhas perdidas do povo de Israel, da casa de Israel, mas por causa da fé daquela mulher, ele para o seu caminho ali para dar aquela cura que ela precisa para sua filha. E em seguida nós vemos mais um milagre de Jesus, né, frisando aqui a importância que Jesus estava dando para as pessoas. Ele estava se preocupando que aquelas pessoas estavam cansadas, estavam já com fome, e Jesus olhou para a humanidade delas e disse, eu vou fazer mais uma vez um milagre, e demonstrou mais uma vez para eles ali o seu poder através da multiplicação dos pães. Eu espero que essas palavras aqui, elas falem ao seu coração a respeito de que o que sai de você, o que sai do homem é o que contamina, que é para que você cuide aquilo que você tem feito, aquilo que você tem falado. Eu espero que o exemplo da mulher cananeia aqui eu tenho mostrado para você que o que importa para Jesus é a fé que você tem nele. É importante que você creia, e eu quero que você entenda também que Jesus ele se importa com a sua humanidade e que, se for preciso, ele faz um milagre para socorrer a sua necessidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te convidar que, se você caiu aqui de paraquedas, como eu sempre falo, volta lá, assiste os outros vídeos, deixa aqui o seu curtir, o seu compartilhar, compartilha com seus amigos, comenta aqui o que você achou que está faltando ou alguma coisa que você ainda tem dúvida, e se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar as notificações para você receber todos os dias aqui as atualizações do canal, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, Deus te abençoe.